O sermão que será lido esta tarde foi escrito pelo reverendo Shurk Bayema, pastor na Igreja Reformada de Oamaru, na Nova Zelândia. Vamos fazer uma leitura complementar, primeiramente, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos agora ao livro de Provérbios, capítulo 11. O texto da pregação será o versículo de número 25, mas vamos ler do versículo 24 até o versículo 31. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, damos graças a Ti porque chegamos mais uma vez a mais um momento que o Senhor nos falará por meio da pregação. Damos graças a Ti também mais uma vez pelos ministros fiéis que o Senhor tem levantado. Damos graças pela vida do reverendo Shurk Bayema. Que o Senhor o use muito para a edificação da Tua igreja. Senhor, damos graças também porque podemos ser edificados. Senhor Deus, dá que a palavra seja bem lida e que a Tua própria voz
chegue aos ouvidos de cada um que está sentado aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos para que os nossos corações, da parte que não está redimida ainda, não nos atrapalhe de sermos edificados. Dá que esta palavra entre lá no fundo do coração e nos traga vida, para que possamos continuar a nossa caminhada para a glória do Teu nome. Pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados do Senhor, imaginem só que o próximo presidente que for eleito no nosso país vai trazer uma nova série de cédulas. Então, as notas do nosso país passariam a ter todas estampada um novo rosto. As de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. Quem será que seria essa pessoa? Não seria uma pessoa grande da história moderna, nem uma estrela de futebol, nem um político famoso. Na verdade, imaginem que essa pessoa seria uma pessoa de uma época antiga. Imagine que essa pessoa seria o rei Salomão, estampado nas notas. E acompanharia ele uma citação. Todas as notas teriam a face de Salomão e a seguinte citação: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Isso foi o que acabamos de ler, o versículo anterior do versículo da pregação. No entanto, vocês devem concordar comigo que nenhum consultor financeiro iria concordar com essa frase, porque esse não é o evangelho econômico do nosso mundo. Essa não é a maneira com que se aconselham e se encorajam as pessoas para que elas fiquem ricas. E também, na ótica humana, não faz muito sentido. Porque gastar o que a gente tem guardado, geralmente vai levar a gente a adquirir dívidas e vai poder tornar a gente ainda mais pobre e não rico. Então, parece que essa frase não faz nenhum sentido no nosso mundo. Mas, para nós e para o reino do qual nós pertencemos, isso faz todo sentido. Porque essa é uma sabedoria santificada. Vamos refletir sobre isso agora, através do versículo 25 do capítulo 11 de Provérbios. Vamos ouvir então agora um sermão que definitivamente não é para pessoas avarentas. Esse é o tema do nosso sermão. Um sermão que não é para pessoas avarentas. Porque, meus irmãos, se algum de vocês for uma delas, se a sua vida estiver centrada no seu dinheiro, nos seus bens materiais, você será incapaz de doar, conforme nós vamos ler aqui. Na verdade, você precisará avaliar seriamente, durante esse sermão, qual é a base do seu coração. E é sobre isso que trata o primeiro ponto. Veja bem, é sobre a origem do homem generoso. Tudo isso tem a ver com um homem generoso. Ele não surgiu simplesmente do nada. Deve haver um motivo pelo qual ele é generoso e ao invés de ser um homem mesquinho. Veja, a palavra hebraica usada para trazer bênção, na qual nós lemos, e que em algumas traduções aparece como generoso, nos ajuda a entender. Pois, se traduzirmos literalmente o texto, deveria dizer a alma de bênção. Não é muito belo? Uma alma generosa? E se torna ainda mais maravilhoso
quando percebemos o único lugar da onde a verdadeira bênção pode vir. Da onde, meus irmãos? Qual é a única fonte de todo bem? Vejam, a alma generosa, uma alma de bênção, é aquela da qual as bênçãos fluem para os outros. Este homem é aquele que é uma bênção para todos aqueles com qual ele convive. E ele age assim. Por quê? Porque é de Deus que ele aprende a fazer isso. É o Senhor quem espalha suas bênçãos de forma tão generosa ao nosso redor. No Salmo 33, versículo 5, nós temos: Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. E no Salmo 36, dos versículos 5 a 7, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Mas, do oposto, aqueles que vivem longe do Senhor não poderiam ser mais diferentes do que isso tudo. E de novo, Provérbios, agora capítulo 21, 17, nos alerta: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. E esse mesmo princípio se aplica àqueles que tentam acumular para si mesmo muitas riquezas terrenas. É muito verdadeiro aquele ditado: deste mundo nada se leva. Contudo, meus irmãos, é certo que muitos passarão essa vida inteira tentando levar. Portanto, a alma generosa não está amarrada a esse mundo. Na verdade, ao cruzar o caminho de um homem assim, generoso, é como encontrar alguém que não vive consumido pela ansiedade das coisas desse mundo. Porque os interesses do homem generoso não estão depositados em num mundo como esse, um mundo que passará. Os interesses do homem generoso estão depositados no mundo que não vai passar, um mundo totalmente diferente. Então, é impossível não perceber a origem de um homem generoso. E também por isso, vocês descobrirão que um homem verdadeiramente generoso nem sempre tem muito dinheiro. E a maioria deles não tem. Mas a atitude com que eles doam é que faz toda a diferença. Existe um antigo provérbio judaico que expressa isso dessa forma: o homem que dá um sorriso doa muito mais do que o homem que dá com um semblante carrancudo. Então, meus irmãos, o que importa é o espírito de generosidade. Esse espírito que doa não com a intenção de receber algo em troca. Antes, esse espírito doa porque tem alegria em doar. E tem uma história de um ministro inglês chamado Andrew Fuller. Ele estava certa vez arrecadando fundos para missões estrangeiras. E num dos seus contatos tinha um velho amigo. Então, ele foi falar com esse amigo, explicou toda a necessidade dos recursos que ele precisava, e aí o seu velho amigo respondeu: bem, Andrew, já que é você que está me pedindo, eu vou lhe dar 5 libras. Então o ministro parou e disse: não faça isso. Eu não posso aceitar esse dinheiro que você está dando por minha causa. Não vou aceitar. E devolveu o dinheiro. O homem compreendeu imediatamente o que o ministro estava tentando ensinar
E respondeu: Andrew, você tem razão. Então, eu vou fazer diferente. Aqui estão 10 libras. 10 libras, porque é para o Senhor Jesus Cristo. Mas vejam bem, meus irmãos, não é a quantia que doamos que para ajudar a obra que importa para o Senhor. É o motivo pelo qual doamos que o Senhor observa. O Senhor está mais preocupado com o porquê doamos do que com quanto doamos. De novo, nós nunca devemos doar para receber louvores uns dos outros, mas devemos doar porque amamos a Deus e desejamos ver o seu nome ser glorificado. Desejamos ver o seu nome ser honrado. Esse é que deve ser o verdadeiro motivo para que possamos fazer ofertas e doações. Vamos voltar lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ali o apóstolo Paulo falou: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, meus irmãos, eu os encorajo a pensar: de onde vêm as suas intenções? Por que vocês fazem as coisas que vocês fazem? E quando vocês fazem essas coisas, para quem é que vocês estão fazendo essas coisas? E agora, em segundo lugar, vamos ver o que o homem generoso faz. E mais uma vez eu trago uma história que ilustra bem esse ponto. É a história de um pastor que queria descobrir se um fazendeiro que era crente ali naquela igreja estava disposto a sustentar a obra do Senhor. Então, esse pastor chegou para esse fazendeiro e o desafiou: irmão, se você tivesse 2 grandes fazendas, estaria disposto a dar uma delas para Deus? E o fazendeiro respondeu: ora, com certeza, eu só queria estar nessa bendita condição. Então o pastor voltou para ele e perguntou outra coisa: e se o irmão tivesse 10.000 reais, você daria 5.000 reais para o Senhor? Aí o fazendeiro respondeu: como eu gostaria de ter essa quantia! Eu gostaria muito de ter essa quantia e seria uma bênção poder doar com tanta generosidade assim. Bom, parece que ele estava indo bem. Mas aí então o pastor chegou e fez a pergunta mais específica: meu irmão, então se você tivesse 2 porcos, você doaria um para a igreja? O fazendeiro hesitou na hora, e um sobressalto, e disse: isso não é justo, pastor. O senhor sabe que eu tenho 2 porcos. Meus irmãos, essa história nos mostra que nós podemos ter os desejos mais piedosos no mundo quando se trata do dinheiro dos outros. Sempre achamos que os outros deveriam estar doando mais. Contudo, eu lhes pergunto, meus irmãos, quando é a hora de vocês pegarem os seus recursos, o dinheiro de vocês, para ofertar ao Senhor, para sustentar o ministério da palavra? Quando é hora de vocês pegarem o dinheiro de vocês e doarem para o fundo diaconal? Quanto isso dói em vocês? Irmãos, é o homem generoso que prosperará.
não aquele que contribui com o ressentimento, nem aquele que se sente que precisa fazer isso por imposição de familiares ou irmãos. Olhemos para o nosso Senhor. Não é o próprio Deus que nos fornece o exemplo supremo? Romanos 8,32 diz que por causa do seu amor, aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O Senhor entregou o próprio Filho por aqueles que eram inimigo dele. E em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Portanto, o que um homem generoso faz é doar de forma sacrificial. E além disso, além de doar de forma sacrificial, o homem generoso doa de forma sistemática e planejada. Assim como Deus planejou, desde a eternidade, nos salvar mediante o dom do seu próprio Filho amado, também a nossa doação deve ser um uso sábio dos recursos que Ele nos confia. Congregação, a generosidade é um aspecto da sabedoria. Mas, por outro lado, o egoísmo é um aspecto da insensatez, da tolice. E assim, o que fazemos com nossas doações é colocar o dinheiro no melhor uso possível. Quando Jesus disse em Mateus 6, versículo 3, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, ele estava nos ensinando a sermos humildes em nossa doação. Não devemos, mais uma vez, meus irmãos, nos exibir com isso, como faziam os fariseus. Entretanto, isso também não significa que nós devemos sair por aí dando dinheiro para qualquer um. Não. O dinheiro que nós temos não é nosso, é do Senhor. Nós precisamos doar com critérios também. O dinheiro é de Deus. Mas uma outra coisa que o homem generoso faz também é agir com compaixão. O homem generoso sai da sua zona de conforto pelo bem do próximo. Veja, não se trata apenas de dinheiro, de comida, de coisas materiais. Ser generoso, meus irmãos, se trata de nos doarmos por completo. E a menos que as coisas práticas que nós estamos doando procedam lá do nosso coração redimido, elas não terão valor algum. E quando, irmãos, vocês já ajudam seus outros irmãos, vocês pensam a respeito desse irmão que vocês estão ajudando? Vocês oram por essa pessoa? Porque a verdadeira generosidade é entregar a si mesmo por elas. Então não adianta só dar, só fazer. A nossa batalha não é só aqui, é espiritual. Nós precisamos estar intercedendo, pensando, considerando sobre os nossos irmãos também. E não podemos desfrutar plenamente das riquezas de Cristo, a menos que nos rendamos a essa verdade. E é aqui, então, que a segunda parte do nosso texto se destaca. Pois quem dá a beber será descedentado. Em algumas outras
traduções nós temos o que regar, ele mesmo será regado. Em outras palavras, aquele que refrigerar os outros, a si mesmo está se refrigerando. Aquele que ajuda ao próximo, a si mesmo está se ajudando. Mas é somente quando nós nos esvaziamos verdadeiramente no serviço do Senhor que somos preenchidos, pois é dando que se recebe. E nas palavras do nosso terceiro e último ponto deste texto, que é sobre o caminho do homem generoso, há uma história na vida de Davi que ilustra bem isso. Mas não é Davi que vai ilustrar. E essa história aconteceu durante o tempo que ele e os seus homens estavam nas montanhas. Eles estavam alojados em uma fortaleza, fugindo da perseguição do rei Saul. Então, lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 25, vemos Davi se mudando para uma área diferente. Ali, os seus homens protegeram os servos e os bandos de um fazendeiro local, tratando-os com justiça. Mas as Escrituras dizem que esse fazendeiro, um homem chamado Nabal, era mesquinho e rude. Quando os homens de Davi pediram para Nabal uma doação para ajudá-lo nas provisões, ele os desprezou. Ele havia se tornado um homem rico, recusando-se a doar o que quer que fosse. E ele não iria mudar a sua situação agora. Então, Davi ficou furioso com isso. Logo, ele armou 400 de seus homens e marchou para acertar as contas com Nabal. Mas Nabal tinha uma esposa que era sábia e bela, chamada Abigail. Contaram a ela como os homens de Davi haviam sido bons para com seus servos. E agora ela ficara sabendo que Davi estava a caminho com seu pequeno exército para acertar as contas com seu marido. Então, ela preparou os seus servos e, com muitos suprimentos, saiu em direção para se encontrar com Davi. Tendo uma postura completamente oposta à do seu marido, ela abençoou Davi. E ali no capítulo 25 de Samuel, versículo 27, ela, Abigail, demonstra como a verdadeira generosidade se manifesta na prática. Ela diz assim: "E agora, este é o presente que a tua serva trouxe ao meu senhor. Seja dado aos moços que seguem o meu senhor." Congregação, foi Abigail que mostrou o caminho do homem generoso. E ao sair do seu próprio conforto para socorrer ao próximo, o verdadeiro espírito de doação se revelou. Não demorou muito para que Nabal caísse morto de choque logo após Abigail ter lhe contado o que havia doado. Ele obteve a sua devida recompensa. E de fato, meus irmãos, é assim que todos aqueles que servem egoisticamente vão terminar, como Nabal um dia. Mas o Senhor não se esqueceu de Abigail, assim como o Senhor não se esquece do homem generoso. Tem também uma outra história muito famosa que é contada nas igrejas reformadas. No século XVI, um jovem ambicioso encontrou-se com um cristão devoto. E aí esse jovem ambicioso estava bem animado e disse assim: "Ei, meus pais finalmente concordaram que eu estude direito." E aí o crente perguntou-lhe para ele simplesmente: "Tá, mas e depois?"
Aí o jovem ambicioso respondeu: depois eu me tornarei advogado. Então o crente retornou outra vez: mas e depois? Depois eu ganharei muito dinheiro, comprarei uma casa de campo, terei uma bela carruagem, me casarei com uma bela mulher e terei uma vida maravilhosa. E então o crente parou mais uma vez e olhou no olho dele e perguntou: e depois? E depois disso tudo? Então o jovem começou a refletir pela primeira vez sobre a morte e sobre a eternidade. Ele percebeu que não havia incluído Deus nos seus planos. Ele estava construindo a sua vida com base em valores terrenos extremamente passageiros. Meus irmãos, nós não levaremos nada desse mundo, nada de material. Mas também é importante dizer que o dinheiro em si não é pecado. É uma bênção, muitas vezes. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é pecado. O que ela diz, contudo, é que amar o dinheiro é pecado. E é isso que você percebe no caminho do homem generoso. Porque o dinheiro não é senhor do homem generoso. Pelo contrário, o dinheiro é servo do homem generoso. Vocês lembram, meus irmãos? No início do sermão eu falei de uma hipótese de novas cédulas no nosso país. E tenho certeza que vocês pensaram de imediato que ter o rei Salomão e aquela citação nas nossas notas hoje seria praticamente impossível. Com certeza, do jeito que o mundo está, seria impossível. Mas quero lhes contar uma coisa. Houve um tempo na Holanda que Salomão estava estampado nas notas. E ele não estava sozinho, estava acompanhado justamente dessa citação de Provérbios 11, 24. Aquela era uma nação que havia sido poderosamente impactada pelo Evangelho. E como isso era evidente, pois o caminho trilhado por um homem generoso também se aplica ao caminho trilhado por uma nação generosa. Meus irmãos, devemos orar para que esse mesmo espírito da nação holandesa naquela época seja o espírito da nossa nação hoje. Oremos para que Deus arranque as máscaras de egoísmo do rosto das pessoas, para que elas vejam a si mesmas como realmente são. E elas, podendo ver a sua real condição, oremos para que se prostrem humilhadas diante dele, o nosso Senhor e Salvador. E também oremos, irmãos, para que nós, como filhos de Deus, servos fiéis, sejamos os braços e pernas do Senhor para realizar essa obra. É somente por meio do seu povo, prestando culto e servindo a Ele, que o Evangelho cria raízes. É através de cristãos que verdadeiramente doam a si mesmo e o que possuem. Amados irmãos, que estejamos tão focados nessa missão que possamos acumular riquezas incalculáveis, mas não riquezas desse mundo, mas sim as riquezas do céu. Amém.